Boa noite. Nosso grupo vai apresentar hoje sobre os mecanismos imunológicos envolvidos na Covid-19. Ele é composto pelos alunos Jean Carlos, Jéssica Avelar, por mim, Júlia Rodrigues, João Ramos e Vitória Amaral. Esse trabalho irá abordar pontos sobre a epidemiologia da doença, o primeiro estágio após o contágio, mecanismos do segundo e terceiro estágio, uma conclusão e discussão. Inicialmente, colocamos uma contextualização sobre o vírus. Coronaviridae é o nome da família. 2019, nCoV foi um nome provisório para o vírus na China, na qual não é mais utilizado pela ciência. SARS-CoV-2 é o nome oficial do vírus escolhido pela Organização Mundial da Saúde. E Covid-19 é o nome oficial da doença, também escolhido pela OMS. Falando um pouco sobre a epidemiologia e se tratando da propagação da doença, a transmissão do coronavírus pode ser através do contato com secreções contaminadas, como espirro, tosse, gotículas de saliva, contato com objetos e superfícies contaminadas, contato pessoal próximo. Também pode acontecer pelo ar e por propagação por aglomerações, por isso a necessidade da quarentena. É importante ressaltar que há incertezas na contaminação por transfusões sanguíneas e placentárias. Em relação à frequência de casos da doença, nós trouxemos o painel coronavírus, que o DataSUS disponibiliza diariamente, e esses são dados do dia 12 de maio de 2020. Observamos uma incidência de 84,5 de casos confirmados e, ao total, 12.400 pessoas que vieram a óbito. Esses gráficos representam o aumento do número de novos casos e casos confirmados ao longo do passar dos meses. Além disso, nós achamos uma reportagem sobre ter uma incidência maior de casos em municípios pequenos, e provavelmente esse aumento advém de uma redução sem necessidade do isolamento social e a vinda de pessoas de outros estados. Falando um pouco da evolução da doença, ela segue basicamente essa linha: um desconforto respiratório grave, seguido por uma dificuldade respiratória, febre, tosse, internação em terapia intensiva, podendo evoluir para o óbito. Em alguns casos, há a necessidade de aparelhos respiratórios para normalizar os níveis de oxigênio. Achamos um artigo que relaciona as epidemias com a globalização existente hoje, onde se vê que gera uma série de sensibilidades e vulnerabilidades biológicas aos estados nacionais que eventualmente podem se tornar pandemias internacionais. Por último, trouxemos algumas dicas do Ministério da Saúde quanto à prevenção da doença. Ao tossir e espirrar, cubra o nariz e boca com um lenço ou braço. Lave as mãos com frequência com água e sabão até a altura dos punhos. Higienize as mãos com álcool em gel 70%. Mantenha uma distância mínima de cerca de 2 metros de qualquer pessoa tossindo ou espirrando. Não toque nariz, olhos e boca. Fase inicial após o contágio. Ao infectar uma pessoa, o vírus SARS-CoV-2 se multiplica e se espalha pelo sistema respiratório. Como ele invade as células usando como porta de entrada a enzima humana SEA2, que é abundante no sistema respiratório, no intestino delgado e em células endoteliais vasculares, surgem os sintomas respiratórios e outros não específicos como febre. O diagnóstico nessa fase é feito por PCR, identificando o material genético do vírus, ou sorológico, que identifica os anticorpos relacionados a essa doença. O tratamento nessa fase apenas alivia os sintomas e o isolamento domiciliar é obrigatório. Dentre os sintomas iniciais, o primeiro é hiposmia, que é a perda da sensação de cheiro e gosto devido à multiplicação do vírus nas vias primárias respiratórias. Ele ocorre a partir do primeiro ao quarto dia. A partir do quinto ao sexto dia, a pessoa infectada já apresenta febre, em maioria dos casos, e tosse em 2/3 dos infectados. A partir do sexto dia,
ocorre a falta de ar e cansaço, devido ao acúmulo de líquidos nos pulmões. Do 10º ao 14º dia, diarreia, náuseas e vômitos, quando o vírus atinge o sistema digestório. Nessa situação, é um pouco mais raro, afetando apenas uma a cada 20 pessoas infectadas. Entre esses sintomas, há alguns que estão sendo gerados em consequência do organismo estar respondendo à infecção viral, sendo muitos destruídos já com a resposta imunológica inata, onde é feito o controle da infecção viral pelos macrófagos, células natural killer, pelos interferons do tipo 1, produzidos por células que foram infectadas, o interferon gama, produzidos pelas células natural killer, e pelos linfócitos T, sendo que os linfócitos T é da resposta imune adaptativa, estimulados pelo IL-12, produzidos pelos macrófagos e células dendríticas na fase inicial. Os interferons do tipo 1 realizam interações com as células não infectadas com o objetivo de proteger elas do vírus. Esta ação é de auxílio para a resposta imunológica adaptativa. O interferon gama faz ativação dos macrófagos e das células neutral killer. As mesmas liberam proteínas, granzima e perfurina, que são responsáveis por combaterem as células infectadas e a produzirem mais interferons gama, o que resulta no aumento de macrófagos ativados, o que melhora o potencial microbicida. Concomitantemente, tem-se a imunidade adaptativa, lenta comparada à imunidade inata. A resposta imune adquirida tem início quando ocorre a ativação dos linfócitos TCD8, que vão reconhecer o vírus por meio da via MHC de classe 1, das células específicas, o que estimula a liberação de proteínas, a granzina e a perfurina, que farão a lise das células infectadas e do antígeno. Em meio a isso, há também o linfócito TCD4, que vai ser ativado tendo a função de auxiliar a estimulação da produção de anticorpos feitos pelos linfócitos B, que se diferenciam em plasmócitos, sendo que nem todos se diferenciam em plasmócitos. Parte se torna célula de memória. Porém, os anticorpos não atacam células infectadas. Eles têm a função de neutralizar o quanto possível, opsonalizá-los, os vírus livres, impedindo a propagação do vírus pelo corpo. Estes antígenos livres foram originados das células infectadas, que nelas se multiplicam até ocorrer o rompimento dessa célula. Segunda fase do quadro de Covid-19. O vírus se multiplica e há inflamação localizada nos pulmões. O paciente desenvolve pneumonia viral, com tosse, febre e possível apoxia. Isso é, a baixa circulação de oxigênio no corpo. A pessoa manifesta falta de ar e os sintomas se agravam, como sensação de profundo cansaço sem motivo aparente. Exames como a tomografia computadorizada mostram infiltrações ou opacidade nos pulmões. Testes sanguíneos indicam algumas alterações, mas a inflamação ainda não é grave. Se o oxigênio continuar a baixar, a pessoa vai precisar de ventilação mecânica e poderá ser tratada também com drogas anti-inflamatórias, como corticoides. Na fase pneumônica, as pessoas mais velhas ou jovens com algumas predisposição, como problemas cardíacos, diabetes, asma ou outros problemas respiratórios, após o 14º dia, os sintomas podem piorar, apresentando inflamação grave dos pulmões devido aos líquidos acumulados a partir do 14º dia. Do 14º ao 21º, a falta de ar e a necessidade de hospitalização se faz necessária, com auxílio de respiradores. Isso atinge 1/5 dos infectados na fase pneumônica. Caso o paciente não melhore, pode ocorrer o choque séptico, que é a falência do sistema respiratório e circulatório, levando assim o paciente a óbito. Na maior parte dos enfermos com pneumonia causada pela Covid-19, apresentam uma baixa procalcitonina,
sérica, que é um biomarcador da inflamação sistêmica grave, infecção e sepsis. A fase 2 apresenta, na maioria dos casos, uma apoxia. Mas, em casos graves de apoxia, a probabilidade aumenta desses enfermos necessitarem de respiradores mecânicos, tendo a tentativa de tratamento, como dito anteriormente, com o uso de terapia anti-inflamatória, assim como corticoides, de forma criteriosa em seu empregamento. Assim, a doença em estágio moderado é subdividida em sem hipoxia e com apoxia. A terceira fase na evolução da doença é a última fase no quadro da Covid-19. E aqui é onde encontramos os casos graves. Possui a ocorrência de 5 a 10% do total de todos os casos, de acordo com alguns estudos e com o Ministério da Saúde. É caracterizado por alguns autores como pane no sistema imunológico, pois é onde acontece uma produção excessiva de citocinas no organismo, aumentando e intensificando drasticamente os sintomas, porque é onde acontece a inflamação dos alvéolos pulmonares, e essa inflamação gera líquidos, onde atrapalha a respiração do paciente. Também possui danos intestinais, insuficiência renal, e alguns enfermos também podem apresentar vasoplegia, colapso cardiopulmonar, e choque séptico e insuficiência respiratória. De acordo com alguns estudos, essa síndrome é denominada de síndrome de hiperinflamação sistêmica extrapulmonar, porque é onde a inflamação sai dos pulmões e acomete outros órgãos. Como isso acontece? Ocorre um aumento elevado das citocinas inflamatórias e biomarcadores IL-2, IL-6 e IL-7, que é um fator estimulador de colônias de granulócitos. Ocorre também o aumento da proteína inflamatória, um alfa, dos macrófagos, que é o fator de necrose. O aumento da proteína creativa, ferritina e dímero D, e apresenta também, dessa forma, elevada taxa de procalcitonina sérica, indicando a inflamação. E, nesse momento, ocorre a queda dos linfócitos T, auxiliares, reguladores e supressores. O que determina se um caso será grave ou não é o contato com maior quantidade do vírus. Muitos casos chegam a ser graves, como de médicos, enfermeiros, agentes da saúde, por trabalharem diretamente com as pessoas infectadas e terem a maior quantidade de vírus, maior contato com a quantidade de vírus. E também há relatos de pessoas que já possuem um outro vírus no organismo, ao ter contato com o SARS-CoV-2, ela chega a ser um caso grave. E também o enfraquecimento do sistema imunológico, que são o grupo de risco que nós já conhecemos. O tratamento. Nesse momento, a pessoa precisa de intervenção médica, de qualquer forma. Ela vai precisar de um respirador. E nesse momento, pode ser levado a 2 caminhos. Ao controle da resposta imunológica, que é feito com tratamento. De qualquer maneira, os médicos farão esse tratamento com agentes imunomoduladores, que agem como mitigadores da inflamação sistêmica. E também eles usam corticoides anti-inflamatórios para tentar reverter essa situação. Eles controlam a resposta imunológica e eliminam o vírus do organismo, SARS-CoV-2 do organismo. Porém, o paciente pode ter um colapso cardiovascular, uma falência respiratória e uma inflamação generalizada que o levará a óbito. A reversão no quadro pode ocorrer em alguns casos, que levam aos linfócitos B a permanecerem como células de memória nesse momento. Como conclusão, não há tratamento específico. Dessa maneira, o isolamento para a prevenção tem os melhores resultados.
pois cada paciente, cada pessoa irá reagir de uma forma tanto ao vírus quanto aos tratamentos, então não há um tratamento específico. A piora no quadro clínico pode ser repentina e seus fatores variam para cada organismo, foi o que eu acabei de explicar. Tem pessoas que em um dia estão no quadro leve e no dia seguinte já estão em quadro grave. Então, precisam ter um acompanhamento do sistema de saúde. De acordo com dados da Fiocruz, são de 48 horas em 48 horas. Um agente da saúde precisa visitar essas pessoas em quadro leve ou moderado, porque elas podem de um dia para o outro já estar em quadro grave. Nem todas as pessoas respondem da mesma maneira aos tratamentos, e o número de leitos e preparação dos hospitais são pontos cruciais na taxa de mortalidade. Muitas mortes são acometidas pelo fato de não terem a preparação dos hospitais ou não terem leitos para o tratamento dessas pessoas. Essas são as nossas referências. E muito obrigada.